Boa noite a todos. Sou o contador de histórias. Estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. A chuva caía sem piedade, transformando as ruas em escuridão. Rios serpenteavam sob a penumbra da luz dos postes. Eu andava sozinho, meu casaco encharcado e meus sapatos cheios de poças, tentando encontrar abrigo em um mundo que parecia desaparecer na névoa. A noite estava especialmente escura, e a solidão parecia um peso no ar. Enquanto caminhava por uma rua solitária, o som dos meus passos se misturava com o suave murmúrio da chuva. Cada gota que caía parecia amplificar o silêncio ao meu redor, criando uma atmosfera de tensão que mantinha meus nervos à flor da pele. Foi uma daquelas noites em que o medo espreitava em cada canto. O pensamento de ser visto ou ouvido tornou-se uma preocupação constante. Quando virei uma esquina, minha atenção foi capturada por um movimento estranho no final da rua. Através da cortina de água, vislumbrei uma figura. No começo, pensei que fosse um reflexo da minha própria sombra, mas, conforme me aproximei, pude distinguir uma mulher. Ela estava de pé, abraçando-se, tremendo de frio ou talvez de medo. Eu não conseguia ver seu rosto, mas havia algo em sua postura que me inquietou. Decidi me aproximar, sentindo uma mistura de curiosidade e preocupação. A mulher parecia perdida, olhando ao redor como se estivesse esperando por alguém. Num instante, aquela sensação de mal-estar se transformou em alarme. Um carro escuro, sem nenhuma luz acesa, parou ao lado dela. Uma figura masculina emergiu de dentro. A chuva obscureceu os detalhes, mas a tensão no ar era palpável. Meu coração batia forte enquanto eu observava das sombras. A cena se desenrolava lentamente, em movimento. Eu observei o homem se aproximar da mulher, seus gestos afiados e determinados. Ela deu um passo para trás, mas ele agarrou seu braço com força. Naquele momento, entendi que estava testemunhando um sequestro. O instinto em mim lutou entre o desejo de ajudar e o medo de me tornar uma vítima. Eu sabia que tinha que agir, mas a chuva e a escuridão criaram um véu que me manteve seguro em meu esconderijo. A mulher lutou, mas seus gritos foram abafados pelo rugido da tempestade. O desespero tomou conta de mim quando o homem a arrastou em direção ao carro. Olhei ao redor, procurando algo que eu pudesse usar. Não tinha um telefone à mão. Meu único recurso era a escuridão e o silêncio. A chuva parecia ser minha aliada, um manto que escondia meus movimentos. Respirei fundo, tentando acalmar a adrenalina que me invadia. Se eu fosse intervir, tinha que fazê-lo com astúcia. O carro, um sedã preto, tinha as janelas embaçadas e as luzes apagadas. A figura do homem estava se movendo rápido, quase como se soubesse que o tempo estava contra ele. A mulher, lutando com todas as suas forças, parecia estar perdendo a batalha. O medo dela era palpável e me empurrou para fora do meu esconderijo. Escorreguei na chuva, sentindo a água encharcando minha pele. Cada passo parecia um ato de bravura, mas também de loucura. A distância entre mim e o carro encurtou, o som do motor rugindo como um monstro no escuro. O homem finalmente abriu a porta de trás. Com um movimento brusco, empurrou a mulher para dentro do veículo. Naquele instante, raiva e medo se uniram em um turbilhão de emoções. Eu sabia que não podia ficar de braços cruzados. Procurei dentro da minha mente por alguma estratégia, algo que pudesse me ajudar a intervir sem ser descoberto. Olhei ao redor. Vi uma caçamba tombada próxima e a ideia começou a tomar forma. Com movimentos silenciosos, aproximei-me da lixeira e a virei, criando um estrondo que ecoou na noite. O homem parou imediatamente, virando a cabeça na minha direção. A mulher, ainda dentro do carro, soltou um pequeno grito. Meu coração parou por um momento. Eu consegui chamar a atenção dela, mas isso teve um custo. O homem saiu do carro, sua figura escura recortada contra a chuva. Seu olhar feroz examinou os arredores e sua postura ameaçadora me fez recuar. Foi um risco enorme, mas eu sabia que não podia deixar acabar assim. A mulher precisava de ajuda e eu estava muito perto de virar as costas. Com um movimento determinado,
Me escondi atrás de uma árvore próxima, observando cada movimento. O homem começou a se aproximar, sua atitude agressiva e seu olhar cheio de fúria. O medo me invadiu, mas, ao mesmo tempo, a determinação encheu meu peito. Eu não poderia deixar essa situação se consumar. Quando o homem se aproximou, notei um objeto brilhante no chão. Era um pequeno tijolo, provavelmente caído de algum canteiro de obras próximo. Sem pensar duas vezes, peguei-o. Com todas as minhas forças, o joguei em direção ao carro. O tijolo bateu com um baque, e o som ecoou na noite como um grito. O homem parou, confuso, e virou a cabeça em direção ao carro. Esse foi o momento que eu precisava. Sem perder tempo, corri em direção à mulher que ainda estava presa na parte de trás do veículo. Abri a porta com força e ela, com os olhos arregalados, olhou para mim, incrédula. Saia! Eu gritei para ela, mas ela não se moveu. O homem, percebendo que outra pessoa havia intervindo, virou sua atenção para mim, e sua expressão se tornou ainda mais ameaçadora. A mulher finalmente reagiu e saiu do carro. Naquele momento, o homem fez um movimento repentino em minha direção. A adrenalina correu por minhas veias enquanto eu me preparava para o que estava por vir. Com uma torção, empurrei a mulher para o lado e me posicionei entre ela e o homem. O sequestrador investiu contra mim. Estávamos em uma luta frenética. Suas mãos eram como ferro, e sua força era aterrorizante. A chuva caía sobre nós, escorregando em nossas peles, mas a luta não parou. Eu senti seu punho me atingir na lateral, e a dor me atingiu, mas eu não desisti. Enquanto lutávamos, a mulher, parada ao lado, parecia paralisada, não sabendo se deveria me ajudar ou correr. A chuva continuava a cair. No meio dessa confusão, consegui me libertar por um instante. Com um suspiro, ganhei impulso e o empurrei em direção ao carro. Ele tropeçou, momentaneamente desorientado. Cora! Eu gritei, e ela pareceu reagir. Ela deu um passo para trás. Vendo o homem se recuperar, começou a correr. Eu a observei desaparecer na escuridão, e uma parte de mim ficou aliviada, mas o perigo ainda não havia passado. O homem se virou rapidamente para mim com fúria incontrolável. Seu olhar era de uma raiva que gelou meu sangue. Sem pensar, peguei o tijolo que havia pegado mais cedo. Com todas as minhas forças, atirei-o em direção ao seu rosto. O impacto foi brutal. Sua cabeça inclinou-se para um lado. Ele parou, atordoado. Aproveitei o momento e corri na direção oposta à da mulher, meu coração batendo forte no peito. Eu sabia que não podia ficar ali parado. Senti a chuva me empurrando para frente. A escuridão se adensou ao meu redor, mas eu não podia deixar o medo me dominar. Enquanto corria, meus pensamentos se agitaram. Eu teria conseguido salvá-la. Como me vi envolvido em algo tão perigoso. Mas, no fundo, eu sabia que não podia simplesmente ficar parado. A vida daquela mulher estava em jogo. O perigo estava à espreita. Eu tinha feito a coisa certa ao intervir. A mulher estava segura. Eu parei para recuperar o fôlego, mas sabia que o homem poderia estar atrás de mim. Não podia perder tempo. Precisava encontrar o lugar seguro. Quando olhei ao redor, vi um pequeno café ainda com as luzes acesas. Sem hesitar, corri para a entrada e empurrei a porta. O som do sino ecoava no ar. Alguns clientes me olharam com curiosidade. Contudo, não tive tempo para explicações. Rapidamente, fui até o balcão onde o barista me observou com preocupação. Chame a polícia, eu gritei para ela. Ela assentiu e começou a discar o número. Enquanto isso, voltei-me para a janela, tentando dar uma olhada para ver se o homem estava me seguindo. Eu não aguentava mais. Olhei em volta, procurando por alguma maneira de garantir que o homem não entrasse. Podia ver o reflexo dos meus olhos no vidro, o terror neles me fazendo sentir vulnerável. Por fim, o barista encerrou a ligação e abordou rapidamente. A polícia está a caminho, ela me disse, com a voz trêmula. Eu fiquei grato por sua ajuda, mas minha mente ainda estava focada na mulher. Ela estaria segura. Ela conseguiu escapar. Depois de alguns minutos, que senti como horas, ouvi o som das sirenes à distância. Uma sensação de alívio tomou conta de mim.
mas eu sabia que a situação ainda era perigosa. A polícia chegou rapidamente. Vários oficiais entraram no café. Sua presença imponente preenchendo o lugar. Expliquei a eles o que havia acontecido, sentindo as palavras saírem rápidas da minha boca. Falei sobre a mulher, o homem, o sequestro. Cada detalhe parecia crucial. Enquanto eu falava, a ansiedade cresceu dentro de mim. A polícia saiu em busca da mulher e do homem, mas o tempo estava ficando cada vez mais denso. Um dos oficiais voltou, com o rosto sombrio. Nós encontramos a mulher. Ela está segura, ele relatou, e uma onda de alívio passou por mim. Mas o próximo comentário gelou meu sangue. Porém, o homem conseguiu escapar. Estamos tentando localizá-lo. O medo tomou conta de mim novamente. Eu sabia que ainda não estava fora de perigo. O pensamento de que esse homem poderia estar à solta, buscando vingança, me encheu de apreensão. Mas, pelo menos, eu fiz a coisa certa ao intervir. A mulher estava segura. Sentei-me em uma mesa no café, tremendo de adrenalina que ainda corria em minhas veias. A noite tinha sido um pesadelo, mas, no meio de tudo isso, eu tinha conseguido salvar alguém. Mas uma coisa ficou em minha mente: o medo. O medo de que, um dia, o homem voltasse. E eu sabia que, quando ele voltasse, eu estaria lá, pronto para enfrentá-lo. A chuva estava caindo forte naquela tarde, uma torrente incessante que parecia querer afogar a cidade. As ruas estavam desertas, apesar da atmosfera misturada com o cheiro de terra molhada e asfalto. Eu havia concordado em entrevistar um ex-presidiário, um homem chamado Raul, que passou anos atrás das grades por um crime que ainda ressoava na memória coletiva da comunidade. Esse caso sempre me cativou como jornalista, e agora eu finalmente tinha a oportunidade de ouvir seu lado da história. O local escolhido para a entrevista foi um pequeno café em um bairro esquecido, um lugar que já viverá dias melhores. As janelas estavam embaçadas, e a luz fraca criava uma atmosfera sombria. Sentei-me à mesa no canto enquanto a chuva batia forte no vidro, criando um cenário que aumentava a tensão da situação. Quando Raul chegou, eu o vi através da janela. Ele era um homem de meia idade, com o rosto marcado pelo tempo e pela experiência, e um olhar que parecia carregar o peso de sua história. Ele se aproximou da mesa com passos lentos. Apesar de sua calma aparente, havia algo inquietante sobre sua presença. Ele me ofereceu um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu soube imediatamente que a conversa não seria fácil. Como começamos a entrevista, a chuva continuou a cair, e o som tornou-se uma constante companhia para nossas palavras. Raul falou com uma calma inquietante, contando sua vida e os eventos que o levaram para a prisão. Sua voz era profunda, quase hipnótica. Enquanto ele falava, eu sentia a atmosfera ficar mais espessa. Ele falou de sua infância, das decisões que o levaram por um caminho escuro. Mas o que mais me intrigou foi o crime pelo qual ele havia sido condenado, um assassinato brutal que deixou a comunidade em choque. À medida que ele narrava sua história, o clima ficou mais sombrio, e o céu refletia a tensão crescente entre nós. Quando a conversa avançou, Raul começou a se aprofundar nos detalhes do crime. Seu relato era gráfico e assustador. Ele falou da vítima, uma jovem cuja vida havia sido violentamente interrompida. Suas palavras estavam imbuídas de uma frieza que me gelava o sangue. Embora parecesse falar de um evento distante, houve uma faísca de emoção em sua voz, um brilho em seus olhos que eu não podia ignorar. O café estava quase vazio. A atmosfera tornou-se opressiva. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Toda vez que Raul falava sobre seu passado, eu podia sentir a tensão aumentar no ar, como se algo escuro estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. De repente, seu tom mudou. O que ninguém sabe, disse ele, é que não foi um acidente. Eu planejei tudo. A frieza em sua voz era assustadora. Eu pensei na jovem cuja vida havia sido tomada e na possibilidade de que Raul estivesse gostando de cada palavra que dizia. Meu instinto jornalístico me dizia para continuar perguntando, mas o medo começava a se infiltrar na minha mente.
A sensação de perigo estava se tornando mais real com cada palavra que saía de seus lábios. À medida que ele continuava a falar, Raul começou a descrever os momentos que antecederam o crime, seus pensamentos, suas emoções. Era como se ele estivesse revivendo a experiência. Cada detalhe que ele compartilhava me fazia sentir mais envolvido em sua história. Havia algo hipnótico em sua narrativa, mas também aterrorizante. Perguntei-me se havia algo mais do que uma simples história em sua voz, como se estivesse procurando uma conexão, como se, através da minha atenção, ele pudesse reviver o momento. Enquanto a chuva continuava a cair, a conversa se voltou para a vida após a prisão. Raul falou sobre sua liberdade, mas seus olhos refletiam uma escuridão que eu não podia ignorar. As pessoas pensam que a prisão muda as pessoas, disse ele, e seu tom ficou sombrio. Foi então que esse desconforto se transformou em pavor. Uma sensação de que algo estava prestes a acontecer começou a tomar conta de mim. A atmosfera no café estava ficando cada vez mais densa. O ar estava carregado de tensão palpável. Olhei ao redor, procurando alguma distração, mas o café parecia estar preso em uma bolha de silêncio. Raul continuou, suas palavras reverberando na minha mente. Sempre há consequências, sabia. Às vezes as pessoas não percebem que há aqueles que ainda buscam vingança. Seu olhar fixou-se em mim, e imediatamente um arrepio percorreu minha espinha. Por um instante, senti como se a chuva tivesse deixado de ser apenas água e passasse a ser um símbolo da tempestade que estava à espreita. A conversa ficou ainda mais perturbadora quando Raul começou a falar sobre aqueles que o traíram, aqueles que tentaram derrubá-lo. Suas palavras estavam imbuídas de um ressentimento que me deu um frio na espinha. Ele falou de uma dívida que precisava ser paga, de um ciclo que nunca se fechou. Eu não pude deixar de sentir que estava no centro de algo muito maior. A revelação de Raul me fez questionar minha própria segurança. Quão longe ele estaria disposto a ir para me proteger? Enquanto o ex-presidiário continuava a falar, um pensamento aterrorizante passou pela minha cabeça. E se ele estivesse falando de mim? Ele inclinou-se para a frente, seu rosto a apenas alguns centímetros do meu. As sombras nunca vão embora, meu amigo. Sempre tem alguém que quer reivindicá-las, ele sussurrou. Mas a maneira como ele disse isso me encheu de um profundo desconforto. As luzes do café cintilaram naquele momento, e a tensão atingiu o pico. Eu senti o ar ficar irrespirável, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. O pensamento de que eu poderia ser o próximo alvo de Raul aterrorizou minha mente. Por que ele estava me dizendo isso? O que ele realmente sabia sobre minha vida? De repente, a porta do café se abriu, o vento frio trazendo consigo uma onda de água. Um homem entrou, encharcado e visivelmente chateado. Ele olhou ao redor e seu olhar fixou-se em Raul. A tensão no ar ficou elétrica. O novo visitante aproximou-se da nossa mesa. Era evidente que havia algo entre eles, algo escuro que eu não conseguia entender. A atmosfera tornou-se opressiva, e uma sensação de perigo veio sobre mim como uma sombra. Enquanto o homem falava com Raul em um sussurro quase inaudível, minha mente corria a 1000 por hora. Eu senti um presságio, um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu pensei que a situação estava se tornando incontrolável e a ideia de ser um espectador nesse jogo macabro me encheu de terror. O homem fez um gesto em minha direção, e naquele instante tudo parou. Raul olhou para ele. A tensão tornou-se palpável. Foi como se o tempo tivesse parado, e a chuva se tornasse o único som no café. Meu coração batia forte enquanto o desconforto aumentava em meu peito. Sem aviso, Raul se levantou de sua cadeira, seu olhar fixo em mim. Às vezes, não se pode escapar do próprio destino, ele disse, e suas palavras ecoaram em minha mente como um eco aterrorizante. O senso de perigo se intensificou, e eu sabia que tinha que agir. Com um movimento rápido, levantei-me e fui em direção à saída. A chuva me atingiu na saída, mas eu não parei. Eu corri pela calçada, sentindo água encharcando minhas roupas. O som dos meus passos misturava-se ao barulho da tempestade, e a adrenalina percorreu minhas veias. Minha mente estava um caos. O que eu havia descoberto? Quais eram as implicações de tudo isso para mim?
A sensação de ser perseguido me agarrou. Cada sombra que se movia na escuridão parecia ganhar vida. O frio me envolveu, mas eu não conseguia parar. Corri sem rumo, tentando colocar distância entre mim e o terror. Eu sabia que Raul não iria parar. Havia algo em seu olhar que me dizia que ele não era apenas um ex-presidiário. Havia algo mais sinistro dentro dele. Então, encontrei refúgio em um prédio abandonado. Entrei rapidamente, fechando a porta atrás de mim. O silêncio era avassalador e a chuva ainda batia no telhado como um tambor. Deixei-me cair contra a parede, tentando recuperar o fôlego e me acalmar diante da agitação que me dominava. Enquanto eu estava sentado na escuridão, meus pensamentos se voltaram para a conversa que tive com Raul. A revelação de suas intenções, o olhar em seu rosto, tudo estava entrelaçado em um turbilhão de terror. O que eu poderia fazer agora? A polícia não seria capaz de me ajudar. O medo de ser o alvo de Raul agarrava cada pensamento meu. Não sei por quanto tempo fiquei ali, preso em meus pensamentos, mas de repente um barulho me tirou desse devaneio. Um baque surdo ecoou na porta, e meu coração deu um salto. Eu sabia que alguém estava tentando entrar. A adrenalina voltou a inundar meu corpo enquanto procurava um lugar para me esconder. Eu deslizei atrás de um velho sofá coberto de poeira, tentando prender a respiração. A batida ficou mais forte. Minha mente corria a mil, sabia que a qualquer momento aquilo poderia se tornar um pesadelo real. Eu estava completamente sozinho, cercado pela escuridão e pelo som da chuva. De repente, a porta se abriu. A última coisa que ouvi foi a risada baixa de Raul. Era uma risada que não tinha humor, mas sim um som carregado de uma ameaça velada, como se ele soubesse algo que eu ainda não havia compreendido. O barulho da porta rangendo, depois o som dos seus passos ecoando pelo hall vazio do prédio abandonado, fez meu coração disparar de medo. Eu me encolhi ainda mais atrás do sofá, a respiração ofegante, tentando ficar o mais silencioso possível. A risada continuou por alguns segundos, mas de repente, houve um silêncio pesado. Então, o som de passos pesados se aproximou, parando bem na minha frente. Eu não ousava olhar, não queria arriscar fazer um movimento brusco que pudesse me entregar. A luz fraca da tempestade, filtrada pelas janelas quebradas, não era suficiente para me dar uma visão clara de quem estava ali. Mas eu sentia a presença de Raul como uma sombra, uma ameaça implacável. Você sabe o que é a verdadeira prisão, Raul disse, sua voz agora soando distante, mas clara o suficiente para que eu soubesse que ele estava falando diretamente comigo. É viver com os seus próprios demônios, sabendo que você nunca poderá escapar deles. O silêncio voltou, e eu senti a pressão no ar aumentar. Não era mais só o som da chuva ou o eco das suas palavras que me aterrorizavam. Era o simples fato de que ele sabia onde eu estava, de que ele estava apenas a alguns metros de mim, e que talvez já tivesse notado minha respiração acelerada. Com um movimento súbito, Raul se aproximou ainda mais. Eu me encolhi, tentando me proteger, mas já não havia mais escapatória. Eu sabia que ele havia me encontrado. O som de uma cadeira sendo arrastada pelo chão ecoou, e eu senti o impacto de algo pesado se arrastando até ficar ao meu lado. O medo me paralisou, e por um momento, eu me perguntei se o meu destino já estava selado. Você pode tentar fugir, mas a cada passo, você estará mais próximo de mim. A voz de Raul soou como uma sentença final. E não há lugar onde você possa se esconder. A única coisa que você vai fazer é prolongar o inevitável. Então, a cadeira se moveu mais uma vez, e de repente, tudo ficou mais quieto. A chuva que ainda batia contra o telhado parecia ser a única coisa real naquele momento. Um barulho constante, como se estivesse cobrindo algo sombrio, algo que estava prestes a acontecer. De repente, senti uma mão fria tocar meu ombro, e um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Olhei rapidamente por cima do sofá, e lá estava ele, Raul, com o rosto pálido e um sorriso enigmático, quase cruel. Ele se agachou na minha frente, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade perturbadora. Não se preocupe, ele sussurrou. Eu sempre soube que você não teria coragem de continuar, mas, talvez, seja tarde demais para correr. Antes que eu pudesse reagir,
O som de algo quebrando fez meu coração saltar no peito. Raul se levantou, sua presença dominando o espaço ao meu redor. Ele sabia que eu estava totalmente perdido ali, e a sensação de impotência me invadiu por completo. Naquele momento, entendi que a verdadeira prisão não estava em uma cela, nem em um prédio abandonado. Estava na mente, no medo, na sensação de estar preso em uma situação da qual não havia como escapar. A chuva lá fora ainda caía como uma cortina entre nós e o mundo exterior, mas não me importava mais. Eu sabia que eu era apenas mais uma peça em seu jogo e que, de alguma forma, eu já estava condenado, seja qual fosse o caminho que eu tentasse seguir. Raul se afastou e eu fiquei ali, sem saber o que aconteceria em seguida. O tempo parecia ter se arrastado até que, finalmente, a porta se fechou atrás dele. Eu respirei fundo, mas o medo não se foi. Ele ainda estava por perto, como uma sombra, uma ameaça constante que eu sabia que nunca mais poderia escapar. A chuva não parava, enquanto eu me levantava lentamente, com as pernas trêmulas, uma sensação profunda de terror ainda se agarrava a mim. Eu não sabia se Raul tinha ido embora de verdade ou se ele estava apenas esperando o momento certo para dar o próximo passo. Mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, minha vida jamais seria a mesma. Meu irmão Edward desapareceu 3 semanas atrás, e o silêncio que envolvia sua ausência tornou-se um fardo insuportável. A última vez que o vi, ele estava imerso em um mar de preocupações, falando sobre uma nova oportunidade que havia surgido em suas redes. Eu nunca imaginei que aquelas palavras significavam algo tão sombrio. Dias se transformaram em noites, e as noites em um turbilhão de memórias. Cada canto de seu apartamento parecia me falar dele. As xícaras de café ainda na mesa, as roupas desarrumadas, os livros empilhados, não lidos. Amigos e familiares disseram para deixá-lo, que talvez ele precisasse de algum tempo sozinho, mas eu sabia que algo não estava certo. Essa intuição me levou a buscar respostas. Comecei minhas investigações no bairro onde ele morava. Já fazia um tempo que não visitava aquele lugar, e o ar estava impregnado com um cheiro bolorento e desesperançado. As ruas estavam desertas, e a chuva transformou o pavimento em um espelho distorcido. Perguntei a alguns conhecidos, mas todos pareciam com medo, como se falar de Edward fosse um tabu. Um homem, com um gesto furtivo, mencionou algo sobre um grupo de encontros em um antigo armazém nos arredores da cidade. As palavras ecoaram em minha mente. Eu sabia que tinha que ir. O armazém era uma estrutura dilapidada, com janelas quebradas e portas de metal enferrujado. O vento uivava como uma baleia. A cada passo que eu dava em direção ao lugar, uma mistura de medo e determinação crescia no meu peito. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha, mas a necessidade de encontrar meu irmão era mais forte que qualquer medo. À medida que me aproximava, notei luzes piscando através das rachaduras nas paredes. Música trovejava no ar, um som que parecia vibrar com uma energia escura. Parei por um momento, meu coração batendo forte, antes de empurrar a porta. O guincho de metal ecoou como um grito na noite. Ao entrar, a atmosfera mudou drasticamente. O interior estava lotado de pessoas, todas imersas em um mundo que eu não entendia. A música era ensurdecedora, e os rostos dos participantes eram máscaras de euforia e desespero. A atmosfera era espessa, como se a escuridão tivesse tomado conta de cada esquina. Olhei ao redor, procurando por Edward, mas em vez dele, encontrei escadas vazias, corpos indo para o ritmo de uma loucura contida. Comecei a abrir caminho no meio da multidão, cada passo cheio de incertezas. Eu não sabia o que estava procurando, mas o sentimento de estar no lugar certo me empurrou para frente. Me aproximei de uma esquina onde um grupo de pessoas estava se congregando, suas risadas e gritos ecoando no ar. Observei com atenção, então, vi algo que me arrepiou o sangue. No centro, um homem conversava fervorosamente, gesticulando com as mãos. Seus olhos brilhavam com uma expressão perturbadora de intensidade, e sua voz era hipnótica, um canto que atraía a todos. Houve algo sobre sua presença que me fez desconfortável,
uma aura de perigo que pairava sobre ele. Ao redor dele, a multidão parecia extasiada, como se estivessem sob um feitiço. De repente, no meio da confusão, vi uma figura que parecia familiar. Era Edward. O rosto dele estava iluminado pela luz bruxuleante. Embora parecesse estar gostando do momento, havia algo em seu olhar que me encheu de inquietação. A euforia que o cercava não era a mesma que eu conhecia. Havia um profundo vazio nele, como se tivesse vendido sua alma em troca dessa experiência. Sem pensar, decidi abordá-lo. Meu coração batia forte enquanto abria caminho no meio da multidão. A música ecoava em meus ouvidos. Toda vez que tentei chamar sua atenção, me perdi no barulho. Finalmente, cheguei ao seu lado. Chamei-o silenciosamente, mas ele não me ouviu. Ele estava preso em algum tipo de transe. Assisti enquanto o homem no centro do grupo continuava a falar, e sua fala se tornava cada vez mais sombria. Ele falava de poder, de liberdade através da rendição, e de um lugar onde preocupações e dores desapareciam. A multidão respondia com aplausos, e a atmosfera se tornava mais densa. Percebi que o que eles estavam buscando não era apenas diversão. Havia algo mais sombrio por trás de tudo. Uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu não podia deixar Edward afundar mais fundo nessa loucura. Agarrei o braço dele e o sacudi gentilmente. Por fim, seus olhos fixaram-se em mim, mas não havia reconhecimento em seu olhar. Era como se ele não soubesse quem eu era. Sua expressão era uma mistura de confusão e desdém, e isso me aterrorizou. Edward, temos que ir, sussurrei. Mas, naquele instante, o homem no centro notou nossa interação. Seu olhar ficou frio e um silêncio constrangedor tomou conta. A multidão virou-se para nós, e senti a pressão aumentar. A música desapareceu e a atmosfera se tornou ameaçadora. O homem se aproximou, sua presença muito pesada. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, e seu olhar disse tudo. Ele havia cruzado uma linha a qual agora estava exposto a algo que não entendia completamente. O grupo começou a se mover em nossa direção. A sensação de perigo era palpável. Edward ainda me olhava com confusão, e sua expressão partiu meu coração. Eu não podia deixar que o pegassem. Com um empurrão, puxei-o em direção à saída. A multidão se aglomerava ao nosso redor e o ar ficou pesado. Conseguimos sair do armazém, onde ainda chovia forte. A escuridão nos envolveu e corremos em direção à rua, mas a sensação de estar sendo perseguido se intensificou. As luzes da cidade piscavam e o som dos nossos passos se misturava com o estrondo da tempestade. Eu não sabia se estávamos seguros, e o medo tomou conta de mim. Edward parecia desorientado. Embora estivéssemos correndo, sua mente parecia estar presa em outro lugar. Parei por um momento para recuperar o fôlego e olhei para seus olhos. "Edward, acorde. Você não pode ficar lá. Temos que voltar para casa." Eu gritei com ele. De repente, o som de passos ecoou atrás de nós. A multidão do armazém saiu para nos olhar. O homem que estava no centro estava liderando o ataque, e seu olhar era uma mistura de fúria e determinação. A chuva caía como um manto de desespero enquanto nos apressávamos para encontrar abrigo. Sem saber para onde ir, corri para um beco escuro. A chuva estava caindo com força, e o som se tornou um canto de advertência. A sensação de ser caçado me encheu de terror. Nos escondemos atrás de algumas latas de lixo, e meu coração estava batendo forte. A escuridão era nossa única aliada, mas o perigo ainda espreitava. Enquanto nos escondíamos, olhei para Edward. O rosto dele estava encharcado. A confusão ainda chovia em seus olhos. "O que aconteceu com você?" perguntei a ele, mas eu sabia que não podia esperar uma resposta coerente. Ele estava preso em um mundo que não entendia. Eu precisava encontrar uma maneira de tirá-lo disso. Os passos estavam se aproximando. A tensão estava se tornando insuportável. O homem chegou ao beco, e sua figura estava silhuetada contra a chuva. Eu pude sentir seu olhar fixo em nós, e o medo me paralisou. "Não podemos ficar aqui", murmurei, e Edward assentiu levemente, como se finalmente começasse a entender a gravidade da situação. Com o último olhar, decidimos correr na direção oposta.
A chuva caía forte sobre nós, mas não havia tempo para pensar. A adrenalina corria em minhas veias enquanto nos aprofundávamos nas sombras da cidade. Cada passo que dávamos nos levava para longe da loucura do armazém, mas o perigo ainda espreitava. Corríamos sem rumo, buscando segurança. As ruas estavam desertas, e o som da chuva se tornou um eco do nosso desespero. Em um momento de clareza, lembrei-me de um velho amigo que poderia nos ajudar, alguém que tinha ligações com a polícia. Talvez ele pudesse nos dar uma saída. Chegamos ao seu apartamento, em um bairro mais tranquilo. À medida que subíamos as escadas, a ansiedade me consumia. Bati a porta com força, meu coração batendo forte no peito. Depois de alguns momentos que pareceram eternos, ouvi o som de passos. A porta se abriu e lá estava Miguel, com uma expressão de surpresa e preocupação em seu rosto. Sem perder tempo, entramos e ele fechou a porta atrás de nós. Miguel percebeu a tensão no ar e seu olhar parou em Edward. "O que aconteceu?" ele perguntou, mas não havia tempo para explicações. Eu rapidamente disse a ele o que havia acontecido. A reunião no armazém, a presença daquele homem e a necessidade de proteger Edward. Miguel se tornou sério. "Precisamos sair da cidade, e rápido", ele disse, e meu coração afundou ainda mais. A urgência em suas palavras cortou o ar, e eu sabia que, se Miguel estava falando assim, as coisas eram ainda mais graves do que eu podia imaginar. Olhei para Edward, e sua expressão estava vazia, como se ele estivesse perdido em um lugar muito distante de mim. Ele não parecia mais ser o meu irmão. Ele estava ali fisicamente, mas sua mente parecia ter sido levada para outro lugar, um lugar muito mais escuro. Eu precisava tirá-lo de lá, mas sabia que as forças que o haviam atraído eram poderosas demais. Miguel pegou um casaco do cabide e fez um sinal para que o seguíssemos. Ele nos conduziu pela porta dos fundos, para evitar que qualquer um nos visse. Estávamos indo para o carro de Miguel, estacionado na Rua dos Fundos, quando uma sensação de frio cortante me envolveu, como se alguém estivesse nos observando. O som das gotas de chuva batendo no chão parecia se intensificar, e minha mente se focou no pior. E se ele já estivesse nos rastreando? Miguel nos apressou. "Vamos, rápido, não temos tempo para perder." Subimos no carro, e Miguel dirigiu pela cidade com uma velocidade que beirava o perigo. A cada curva, a sensação de estar sendo seguido só aumentava, como se algo estivesse nos perseguindo, mas eu não sabia o que era. As ruas, que normalmente eram tão familiares, agora pareciam estranhas e ameaçadoras. As luzes da cidade piscavam como se quisessem nos avisar sobre algo que ainda não entendíamos. "Para onde estamos indo?" perguntei, tentando quebrar o silêncio tenso no carro. Miguel olhou para mim com um semblante sério. "Eu tenho uma casa de campo, um lugar seguro. Fica longe o suficiente da cidade para nos dar tempo, mas precisamos estar preparados para qualquer coisa." A cada palavra, meu estômago se revirava mais. Eu sabia que aquilo não era apenas uma fuga de uma situação complicada. Estava em jogo algo muito mais profundo, algo muito mais perigoso. O que quer que fosse que tivesse atraído Edward para aquele armazém, estava mais forte agora. Eu podia sentir, na pele, a pressão crescente, como se a noite estivesse cheia de olhos invisíveis observando cada movimento nosso. Chegamos à casa de campo depois de uma viagem que parecia interminável. Era uma construção isolada, afastada de qualquer área habitada, e o silêncio que nos envolvia era opressor. Miguel estacionou o carro e apagou as luzes, dando-nos um sinal para manter o máximo de discrição. A casa parecia deserta e calma, mas havia algo inquietante em sua quietude. Como se fosse um refúgio que oferecesse segurança momentânea, mas ao mesmo tempo nos prendesse em um estado de alerta constante. Entramos na casa, e Miguel fechou a porta atrás de nós, trancando-a com firmeza. Ele parecia mais calmo agora, mas sua tensão era evidente. "Precisamos ficar aqui por enquanto, e vocês têm que ficar tranquilos. Não podemos fazer nada até amanhã, quando a situação se acalmar um pouco", ele disse, olhando para nós dois com seriedade. Eu estava exausto. A adrenalina havia se dissipado, mas a ansiedade ainda pairava no ar. Sentei-me na cadeira mais próxima, tentando organizar meus pensamentos.
Edward estava em pé, olhando para o nada, como se a realidade tivesse se desvanecido para ele. Não sabia o que mais podia fazer para trazê-lo de volta. Algo dentro de mim, uma voz silenciosa, me dizia que aquilo estava longe de terminar. Algo mais estava à espreita, e a sensação de que estávamos sendo caçados por algo que não podíamos ver era palpável. Enquanto a chuva batia nas janelas, Miguel se dirigiu a uma prateleira e pegou uma garrafa de uísque. Ele a abriu e despejou um pouco em um copo, bebendo em silêncio. Não sei como ele se envolveu nisso, mas sei que não podemos voltar agora. O que eles querem de vocês não é só ele, é você também, ele disse, olhando para mim. Você tem algo que eles precisam. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Algo que eu tinha. O que isso significava? Eu mal podia entender o que estava acontecendo, mas sentia que não estava mais no controle da situação. Você está falando de mim? O que eu tenho? Perguntei, minha voz tensa. Miguel respirou fundo. Você não percebeu? Você foi atraído para isso. Também. Não é só o Edward que eles querem. Você está envolvido mais do que imagina. Eu me senti tonto, como se o chão estivesse se desfazendo sob meus pés. Tudo o que eu queria era proteger Edward. Mas agora estava claro que algo muito maior estava em jogo. Algo que eu não compreendia. Antes que eu pudesse questionar mais, um som distante interrompeu o momento. Um grito, longe, mas cortante, vindo de fora da casa. Ele atravessou a noite como uma lâmina afiada. Minha respiração se acelerou. Miguel correu até a janela e olhou para fora. Seu rosto se escureceu. Eles chegaram. Os passos que nos haviam seguido estavam mais próximos. Agora, sabíamos que não havia mais escapatória. A única opção era lutar ou ser consumido por aquela força que, há tanto tempo, já estava nos observando, esperando para nos engolir. No fundo da noite, a última coisa que ouvi foi o som das batidas na porta. Eles sabem onde estamos e estão prontos para levar tudo. O ar da cidade estava impregnado por uma mistura de expectativa e nervosismo quando cheguei ao café onde havia combinado de me encontrar. Foi uma noite fria. Eu estava ansioso por esse encontro às cegas há dias, uma chance de sair da minha rotina. Quem sabe, conhecer alguém especial. No entanto, à medida que me aproximava do café, uma sensação de desconforto começou a crescer no meu peito. O lugar tinha um ambiente aconchegante, com mesas de madeira escura e luzes fracas que criavam um halo quente. Quando entrei, o som das conversas animadas e o aroma de café fresco me envolveram. No entanto, à medida que meus olhos se ajustavam à luz, percebi que algo não estava certo. Era como se a atmosfera estivesse carregada com uma tensão inédita. Olhei ao redor, procurando a pessoa com quem eu tinha conversado. A ideia de que ela poderia estar à minha frente, prestes a me encontrar, me encheu de excitação, mas essa excitação rapidamente desapareceu. A maioria das mesas estava ocupada, mas nenhuma figura parecia familiar. Puxei meu telefone, verificando as mensagens em busca de uma última pista de sua chegada. Nada. A tela acendeu, mas apenas o reflexo da minha própria ansiedade me encarou. Decidi sentar-me numa mesa no canto, um lugar onde eu poderia observar sem ser observado. Pedi um café, tentando acalmar meus nervos. Enquanto esperava, meus olhos se moviam ao redor do local, procurando por qualquer sinal de que ela estivesse por perto. Foi então que a vi. Uma mulher estava sentada à mesa de costas. Seus cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros, e seu rosto estava parcialmente escondido pela sombra. Embora eu não pudesse ver suas características claramente, havia algo sobre sua postura que achei intrigante. Seu olhar, fixo em um ponto distante, parecia estar perdido em um pensamento profundo. No entanto, havia algo nela que me perturbou. Uma tristeza que parecia ir além do superficial. Não pude deixar de ficar curioso. Seria ela? Poderia ser a pessoa com quem eu tinha conversado. A incerteza me invadiu, mas uma força inexplicável me impeliu a me aproximar. Levantei-me, deixando meu meio café para trás, e caminhei em direção à sua mesa. Quando cheguei, a mulher olhou para cima. Seus olhos eram de uma cor profunda,
mas havia um vazio neles que me fez hesitar. Sem dizer uma palavra, sentei-me em frente a ela, sentindo como se estivesse atravessando um limite que eu não conseguia ver. As palavras não fluíram como eu esperava. Em vez de uma saudação calorosa, um silêncio constrangedor se instalou entre nós, como uma névoa densa que dificultava a comunicação. A mulher continuou a me encarar. Embora seu olhar fosse penetrante, havia algo perturbador nisso. Era como se ela estivesse me avaliando, tentando discernir algo em mim que até eu não sabia. Tentei quebrar o gelo perguntando se ela gostaria de pedir algo, mas não houve resposta. Seu olhar se voltou para a janela, como se estivesse esperando por outra pessoa. Aquela ação me encheu de uma estranha sensação de inquietação. A ideia de que ela poderia estar esperando por outra pessoa me fez sentir como um intruso. O tempo passou lentamente. O café que eu havia pedido chegou, mas não houve como quebrar o gelo. A conversa que eu havia antecipado transformou-se em um jogo de palavras em branco e momentos estranhos. Cada vez que tentei iniciar uma conversa fiada, ela responderia com um gesto sutil, como se estivesse mais interessada nos seus próprios pensamentos do que na minha presença. O ar ficou mais denso, e a luz no café parecia perder seu calor. Olhei ao redor e percebi que os outros clientes pareciam alheios à tensão que havia tomado conta da nossa mesa. Alguns riam, outros falavam em voz baixa, mas no meu mundo havia apenas um silêncio esmagador. Decidi que era hora de encarar a situação. Perguntei se ela estava bem. Imediatamente, me senti estúpido. A pergunta era absurda no contexto do que estava acontecendo. Seu olhar focado em mim novamente, e por um momento, pensei ter visto uma centelha de reconhecimento, como se ela finalmente estivesse me vendo. Mas aquela faísca desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Era como se eu não esperasse por isso. Isso ecoou em minha mente como um sussurro vindo de algum lugar profundo e escuro. A sensação de desconforto cresceu e o ar parecia ficar mais frio. Tentei mudar o rumo da conversa, perguntando o que ela gostava de fazer nas horas vagas, esperando que isso abrisse um caminho. No entanto, sua resposta foi um silêncio ainda mais profundo. O desconforto virou um nó no meu estômago. Com o passar do tempo, a atmosfera no café se tornou cada vez mais estranha. Comecei a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. Sombras nos cantos pareciam se mover, e o murmúrio das conversas desbotava, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo. A mulher à minha frente começou a refletir essas mudanças. Seu rosto, antes enigmático, agora parecia mais pálido, como se uma vida que antes o preenchia estivesse se desvanecendo. Talvez eu devesse ir embora, pensei, mas algo me impediu. O pensamento de deixá-la ali, naquele tipo de limbo, me encheu de preocupação. Houve algo em seu olhar que me disse que ela não estava bem, que havia mais nela do que parecia. Por impulso, estendi minha mão para ela, tentando fazer uma conexão. Mas, naquele momento, a mulher se recostou, com os olhos bem abertos, e eu vi sua expressão se transformar. Foi uma mudança sutil, mas um brilho apareceu em seus olhos, algo que eu nunca tinha visto antes. Era como se, naquele instante, algo dentro dela tivesse despertado. Por que você não fala? Perguntei em minha mente. Mas, antes que eu pudesse processar meus pensamentos, a atmosfera mudou novamente. As luzes do café piscaram, e um arrepio percorreu meu corpo. A mulher olhou para mim novamente, e desta vez, seu olhar era intenso, como se ela estivesse tentando se comunicar sem palavras. De repente, o café ficou em silêncio. O murmúrio cessou. O som das xícaras e dos pratos parou. Era como se o tempo tivesse parado, e todos os olhos na sala estavam fixos em nós. O desconforto se transformou em terror. A mulher se inclinou em minha direção, seu rosto tão perto do meu que eu podia sentir seu hálito frio. Estou presa, ela disse. Não consigo sair daqui. O desespero em sua expressão era palpável, e o medo tomou conta de mim. Sem saber por quê, de repente entendi que esse encontro às cegas foi um jogo muito mais sombrio do que eu imaginava. A mulher não era simplesmente alguém perdida em pensamentos. Ela estava presa em um ciclo do qual não poderia escapar. A ideia de que a realidade ao redor de mim poderia estar entrando em colapso era aterrorizante. O café,
Antigamente um ponto de encontro acolhedor, agora se tornava uma prisão de sombras e sussurros. Eu deveria ir, pensei, mas minhas pernas não respondiam. Fiquei paralisado por um medo que eu não conseguia explicar. Naquele momento, a mulher estendeu a mão em minha direção e a luz do café parecia escurecer ainda mais. Eu senti uma força invisível me segurando no lugar. As sombras começaram a se alongar e o ar ficou irrespirável. A mulher sorriu, mas não era um sorriso de alívio. Era um sorriso de resignação. Em um instante, o café desapareceu e tudo o que restou foi escuridão. Sombras nos cercavam, eu e ela, risos ecoando em minha mente. Acordei de repente, meu coração batendo forte. Eu estava sentado no café, mas agora tudo parecia diferente. As pessoas ainda conversavam, alheias ao que havia acontecido. Olhei em volta e a mulher se foi. Sua ausência deixou um vazio na mesa à minha frente, um lembrete de que havia algo mais que até hoje não entendi. Olhei pela janela e vi que a noite havia caído completamente. O luar iluminava a rua e, por um momento, senti que tudo estava calmo. Mas, no fundo da minha mente, a sensação de que algo não estava certo persistiu. Levantei-me rapidamente, sentindo que precisava sair daquele lugar, que não conseguia ficar mais um segundo. Quando saí, o ar frio me atingiu o rosto e o silêncio da noite me dominou. Comecei a caminhar sem rumo, procurando respostas. Na escuridão, as ruas estavam desertas e cada passo ecoava em minha mente como um eco do que me restava atrás. A sensação de que algo estava me seguindo se intensificou e o medo se agarrou a mim como uma sombra. Finalmente cheguei a um parque vazio. As luzes brilhavam à distância, mas não havia ninguém à vista. Sentei-me num banco, tentando recuperar minha compostura, mas a imagem da mulher ainda estava em minha mente. Sua expressão de desespero e o eco de sua voz de prisão ecoando em meus pensamentos. A noite ficou mais escura e o ar ficou mais denso. Senti algo se movendo nas sombras. Antes que eu pudesse me virar, ouvi uma voz familiar que me chamava. Você não deveria ter ido embora, Will. A voz cortou o silêncio da noite como uma lâmina afiada. Era uma voz suave, mas cheia de uma ameaça sutil que me fez congelar no banco. O ar ao redor de mim parecia condensar, tornando-se mais denso, e o peso daquelas palavras se assentou sobre meus ombros. Olhei ao redor freneticamente, mas não vi ninguém. Não havia movimento nas sombras ao meu redor, mas a sensação de ser observado era imensa. O vento suave que antes trazia um alívio agora parecia sussurrar mensagens que eu não queria ouvir. Tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam de imediato, como se o medo estivesse enraizado nos meus ossos, me prendendo ali. A voz ecoava em minha mente, e eu sabia que não era apenas uma coincidência. A mulher no café. Tudo fazia sentido agora. A sensação de que algo estava errado, o olhar vazio que ela tinha, a maneira como me observava como se estivesse tentando me avisar. Você não devia ter ido embora, Will. A voz agora parecia mais próxima. Um arrepio percorreu minha espinha quando, por um breve segundo, vi uma figura se materializando nas sombras à minha frente. Seus traços eram indistintos, mas o semblante estava claro. A mulher do café. Ela estava ali, na escuridão, com aquele olhar fixo que penetrava até a alma. A figura estava distante, mas não havia dúvida de quem era. Seu rosto estava mais pálido, os olhos ainda mais profundos, e ela sorriu novamente. Mas agora, aquele sorriso parecia mais malévolo. Eu tentei me afastar, mas as sombras ao meu redor pareciam se mover, criando uma barreira invisível. Meu coração acelerou e o terror tomou conta de mim. O que você quer de mim? Eu gritei, minha voz saindo trêmula. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, a mulher se aproximou lentamente, suas pernas movendo-se com uma fluidez quase sobrenatural. Cada passo que ela dava parecia tornar a noite ainda mais escura, como se a própria essência do lugar estivesse sendo consumida pela presença dela. Quando ela finalmente parou diante de mim, olhei para os seus olhos e, pela primeira vez, vi uma sensação de angústia genuína ali. Eu estou presa, Will, ela sussurrou, quase como um lamento. Eu fui esquecida, condenada a vagar entre as sombras, esperando,
esperando por alguém que pudesse entender. Eu estava atônito, sem saber o que responder. O medo se misturava com uma curiosidade quase insuportável, mas minha mente estava confusa demais para compreender o que estava acontecendo. O que ela queria de mim? Por que eu? Porque agora, ela estendeu a mão em minha direção, seus dedos longos e pálidos, como se estivessem alcançando algo distante, algo que eu não conseguia ver. Eu queria recuar, mas as sombras me envolviam, me aprisionando no banco. O ar estava pesando mais, e o frio que sentia aumentava a cada segundo. O toque de sua mão, quando finalmente se aproximou, não era frio, mas gelado de uma maneira diferente, como se estivesse tocando algo morto, algo que não pertencia mais a esse mundo. Você não pode escapar, Will. Não agora, ela disse com uma tristeza que parecia ser algo muito antigo, algo de outro tempo. Eu comecei a tremer, o pavor agora se espalhando por todo o meu corpo. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Cada tentativa de movimento parecia inútil, como se meu corpo tivesse sido congelado. Ela continuou a me observar e então, com um suspiro, ela disse: "Mas você já está aqui. Então talvez você possa entender agora." E, com isso, algo mudou. O mundo ao redor de nós começou a se distorcer, a realidade se fragmentava, como se as linhas entre o real e o irreal se apagassem. As luzes do parque, as árvores, o banco onde eu estava, tudo isso começou a se desfazer em pedaços, como se estivessem sendo engolidos por um vórtice escuro. Eu vi as sombras se esticando para fora, se tornando formas grotescas e desfiguradas, como se o próprio espaço estivesse tentando se desintegrar. A mulher não estava mais à minha frente. Ela havia se transformado em algo mais, algo indefinido, uma presença distante e ameaçadora. Eu sentia que estava sendo puxado para uma escuridão densa, e no fundo, o eco de sua voz ainda estava ali. "Você nunca deveria ter ido embora, Will. Agora você é meu." E então, com um estalo que parecia vir do fundo do abismo, tudo desapareceu. Era um dia normal quando eu recebi uma mensagem no meu telefone. No começo, não prestei atenção. Era um número desconhecido. Mas quando vi o nome que apareceu na tela, meu coração pulou uma batida. Era Andreas, meu antigo colega de escola, alguém que eu não via há mais de uma década. A lembrança me atingiu como um raio. O último dia em que o vi foi o dia mais escuro da minha vida. Andrew e eu éramos amigos na escola, mas a amizade se transformou em rivalidade. Ele era um garoto inteligente, com um talento natural para matemática e um sorriso que poderia iluminar qualquer ambiente. Por outro lado, eu era uma criança comum, alguém que estava sempre um passo atrás dele. Ao longo do tempo, a inveja tomou conta de mim. Eu me lembro de como me senti quando, em nossa última competição de matemática, meu ciúme me levou a fazer algo horrível. Deixei uma brincadeira no armário dele, algo que eu nunca deveria ter feito. A humilhação que ele sofreu foi profunda. Embora eu tentasse me desculpar, ele nunca aceitou. Desde aquele dia, ele se tornou um estranho, uma sombra que desaparecia lentamente da minha vida. A mensagem de Andrew foi breve, mas seu conteúdo gelou o meu sangue. Ele tinha escrito que estava de volta e que era hora de eu pagar pelo que fiz. Minhas mãos tremiam ao ler essas palavras. Eu não conseguia acreditar que, depois de tantos anos, o passado voltaria para me assombrar. Naquela noite, a ansiedade não me deixou dormir. Mentalmente, vasculhei cada canto da minha memória, tentando relembrar os momentos que compartilhamos, aqueles que antes eram felizes. Eu me lembrava do seu riso, do seu jeito de iluminar a sala de aula, mas também da tristeza em seus olhos no dia da brincadeira. A culpa me consumiu. Eu sabia que não podia ignorar o que eu tinha feito. O pensamento de que Andrew estava planejando algo me encheu de temor. No dia seguinte, decidi que tinha que fazer algo. Fui à polícia, mas, quando expliquei a situação, eles apenas riram de mim. Disseram que era apenas um velho rancor e que não havia nada que pudessem fazer sem provas. Eu saí da delegacia me sentindo desamparado, como se estivesse preso em um labirinto do qual não poderia escapar. Com o passar dos dias, a sensação de que algo estava errado cresceu. Comecei a observar pequenas coisas,
Sombras se movendo no canto do meu olho, sussurros na noite que eu não conseguia identificar. Minha mente estava se enchendo de paranoia. Eu verificava as janelas e portas antes de ir dormir, e cada som me fazia pular. Eu sabia que Andrew estava por perto. Uma noite, enquanto eu estava me preparando para dormir, ouvi uma batida na porta da frente. Eu congelei. O som era sutil, mas o suficiente para fazer meu coração bater mais forte. Cautelosamente, me aproximei e olhei pelo olho mágico na porta. Não havia ninguém lá. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Voltei para a cama, mas o sono já tinha desaparecido. Horas se passaram e o relógio bateu meia-noite. De repente, o som se repetiu, desta vez mais alto. Uma batida seguida de um riscar, como se alguém estivesse tentando invadir. O pânico tomou conta de mim. Corri para a cozinha e peguei uma faca. Minhas mãos tremiam de medo. Enquanto me preparava para enfrentar o que quer que estivesse lá fora, me lembrava do olhar no rosto de Andrew, da frustração em seus olhos quando ele se sentiu traído. Decidi que deveria chamar a polícia novamente. Mas, quando tentei discar o número, a linha estava muda. O terror se instalou no meu peito. Não havia como ligar para ajuda. Com a faca na mão, me aproximei da porta e a abri lentamente. A escuridão me cumprimentou. Quando olhei para o jardim, vi uma figura. Ele era alto, com uma jaqueta escura cobrindo. Eu não consegui distinguir seu rosto, mas a silhueta era inconfundível. Era Andreas. O tempo pareceu parar. A memória me bateu forte. Seu riso, sua traição, a piada que arruinou sua vida. De repente, tudo o que eu tinha feito se tornou uma corrente que me aprisionou. Andreas deu um passo em minha direção e um arrepio percorreu minha espinha. Sua voz, embora suave, ecoou como um trovão na noite. Eu tentei procurar palavras, mas nada saiu. Culpa, vergonha e medo se entrelaçavam em minha mente. Ele sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Era uma careta de vingança. Eu percebi que havia subestimado sua dor. A humilhação que eu lhe causei deixou uma marca em sua alma, e agora ele estava aqui buscando justiça. Eu entendi que não poderia escapar disso. Andrew se aproximou. Naquele momento, sabia que tinha que agir. Corri para os fundos da casa, na esperança de encontrar uma saída. O som dos seus passos ecoava atrás de mim. Cada pesada dele no chão era um lembrete de que o passado havia retornado para reclamar o que era seu. Abri a porta dos fundos e saí para o jardim. A lua iluminou o caminho, mas a escuridão parecia engolfar tudo ao meu redor. Corri para o bosque que se estendia atrás da minha casa. Eu sabia que tinha que me perder nas árvores, que eu tinha que encontrar um lugar onde pudesse me esconder. Enquanto corria, o ar frio atingiu meu rosto e o som de folhas esmagadas sob meus pés ecoava meu próprio desespero. Eu não sabia quanto tempo havia passado quando finalmente parei. Me inclinei contra uma árvore, tentando recuperar o fôlego. A escuridão era espessa e o silêncio era esmagador, mas eu sabia que não podia simplesmente ficar parado ali, que eu tinha que continuar andando. A imagem de Andreas com seu olhar de fúria e vingança continuava me assombrando. Depois de um tempo, decidi voltar. Talvez eu pudesse encontrar uma maneira de confrontá-lo, de pedir perdão de uma vez por todas. Caminhei de volta para minha casa. Mas, quando cheguei, a porta estava aberta, a luz da sala de estar estava piscando e um arrepio percorreu meu corpo. Andrew tinha estado lá. Entrei cautelosamente, com a faca ainda na mão. A casa estava silenciosa, mas a atmosfera era opressiva. O vento movia as cortinas e a sombra da lâmpada projetava figuras distorcidas nas paredes. Cada passo que eu dava era um lembrete de que eu estava sozinho, que o passado havia retornado para reclamar o que era seu. De repente, ouvi um barulho no segundo andar. O som de algo caindo. Meu coração batia forte enquanto eu subia as escadas. O corredor estava escuro e a porta estava entreaberta, como se convidasse a escuridão para entrar. Me aproximei do quarto de hóspedes. Quando abri a porta, encontrei uma bagunça. A mobília estava em desordem, como se alguém estivesse procurando por alguma coisa. Senti alguém atrás de mim. Virei-me rapidamente, faca na mão, mas não havia ninguém lá.
A sensação de estar sendo assistido veio sobre mim e percebi que estava preso em um jogo do qual não conseguiria escapar. O som de uma voz ecoou em minha mente, lembrando-me das palavras que Andrew tinha me enviado. Cada palavra era um eco de sua dor, da vingança que ele havia construído ao longo dos anos. Eu entendi que tinha que encarar isso, que não podia mais correr. Respirando fundo, decidi descer as escadas. A sala estava silenciosa, mas o ar estava carregado de tensão. Quando cheguei ao primeiro andar, vi que a porta da frente estava entreaberta. O vento estava soprando forte e a atmosfera parecia estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Olhei para a rua. Naquele instante, eu o vi. Andrew estava parado no final da estrada, sua figura escura silhuetada contra o luar. Eu não conseguia escapar. Eu sabia que tinha que confrontá-lo. Com a faca na mão, avancei em sua direção, sentindo o medo vir até mim. Mesmo sabendo que ele não conseguia me ouvir, gritei, perguntando a ele por quê. Sinto muito, eu disse silenciosamente, mas ele não respondeu. Seu olhar era frio e cada passo que ele dava em minha direção parecia uma sentença de morte. Em um momento de desespero, decidi que tinha que fazer algo. Corri em direção a ele, com a faca na mão, pronta para enfrentar o tormento que eu havia criado. Mas, quando eu estava prestes a alcançá-lo, o som das sirenes encheu o ar. Andrew parou, confuso. As luzes dos carros de polícia iluminavam a estrada, e num instante eu entendi que minha salvação havia chegado. O pânico tomou conta de seu rosto enquanto ele se virava, tentando escapar, mas não havia para onde ir. Os policiais o cercaram rapidamente. Em poucos minutos, ele foi preso. Eu fiquei de pé, com a faca na mão, enquanto o terror desaparecia. Uma sensação de alívio tomou conta de mim e a culpa que carreguei por anos lentamente começou a desaparecer. Andrew foi levado embora. E, embora eu soubesse que o passado nunca iria ser esquecido, pelo menos eu consegui escapar de sua vingança. Hoje, ao compartilhar esta história, ainda sinto sua presença. Mas o medo que uma vez me consumiu foi substituído por esperança. A vida continua, embora os fantasmas do passado sempre estarão lá. Aprendi que enfrentar nossos erros é o primeiro passo para a redenção.